até quando ela se sustenta. Bom, a gente vai trazer para você agora a avaliação de um político bem experiente do Brasil, cara que, para você entender a política nacional, você tem que ouvi-lo. Gilberto Kassab, presidente do PSD, o partido que, na eleição de domingo, elegeu o maior número de prefeitos no país. O partido que, nas últimas eleições, sob a liderança de Kassab, tem sempre ficado do lado que vence, do lado que ganha as eleições. Kassab tem conseguido fazer essa leitura com precisão e levado seu partido à condição de disputar como um dos maiores partidos do país. PSD, que inclusive tem o maior número de prefeituras no Piauí, conquistou isso também no último domingo, não só no Brasil, mas também no Piauí. E aí sim, o Kassab fez uma lista sobre políticos que estão com potencial nacional. Quem está nessa lista? Olha, o Kassab ele é uma espécie de guru da política, né? Ele é ouvido, ele fala sobre todos os assuntos aleatórios da política, porque ele costuma ter uma margem de acertos muito grande. Ele é um estudioso da política e é alguém que se movimenta muito bem. Isso radito até pelo próprio presidente Lula, né? E ele fica sempre ali, a gente nunca sabe que lado ele está. Nessa entrevista, ele disse, mostrou claramente uma tendência nas eleições de 2026, o PSD ficar ao lado de Tarcísio de Freitas, caso ele seja candidato a presidente. Ele citou isso, mencionou isso várias vezes. Ele é secretário de Tarcísio, inclusive. Exatamente. E ele falou isso várias vezes. E olha que hoje ela é da base, da né? Base do governo Lula, tem ministérios no governo Lula. Tem ministérios no governo Lula. Pois bem, aí foi perguntado para ele sobre lideranças, né? Lideranças da esquerda, porque a esquerda envelheceu e porque o presidente Lula não conseguiu fazer novas lideranças. Aí ele citou as lideranças como um todo. Ele disse que essas eleições estão fazendo emergir algumas lideranças. Aí ele citou, por exemplo, o Topázio Neto, que foi eleito prefeito de Florianópolis, né? Agora na eleição. Falou do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ainda está no PSDB, né? Sim. Eu nunca sei, porque ele é sempre o último, né? Ele é o último, ele é a Raquel Lira, né? Sim. Ainda estão lá no PSDB. Até a última vez que eu vi, eles ainda estavam no PSDB. O PSDB ainda tinha 2 governadores. E falou dos dois, falou que são 2 lideranças importantes, falou do Caiado, e também era uma liderança, ele apontou como liderança do centro-direita. Quando foi para a esquerda, ele citou apenas 2 nomes. Quais? O ministro da Educação, Camilo Santana, que ele disse que tem feito um trabalho destacado e que tem se destacado politicamente ao conseguir levar o Evandro Leitão para o segundo turno, e falou do governador do Piauí, Rafael Fonteles, como uma liderança de esquerda que pode ser parte dessa nova geração de políticos, desse centro-esquerda, né? Não dá para dizer que o Rafael é esquerda exatamente, mas assim, eles estão classificando, Ananias, assim, centro-direita e centro-esquerda. Aí Boulos, por exemplo, seria esquerda. Os adversários chamam de extrema-esquerda, né? Assim como chamam o Marçal de extrema-direita e o Nunes de direita. Então, essa divisão tem as subdivisões dentro dela. E aí o Rafael e o Camilo Coutinho seria dessa centro-esquerda, que é hoje representada pelo presidente Lula. Ele reforçou que a figura do Lula é muito relevante, é muito significativa, tem um peso muito grande, citou, inclusive, as últimas pesquisas de aprovação do governo dele, na margem de 35% dos votos, mas achei interessante ele ter mencionado apenas esses 2 nomes. E são nomes que não são citados pelo próprio PT. Quando o PT vai citar nomes, olha, quem seriam os sucessores de Lula, eles não colocam nem o Rafael, nem o Camilo. Eu nunca vi o Camilo ser citado, nem ouvi o Rafael. Agora você tem o Kassab, presidente nacional de um partido, de alguém que está fazendo uma avaliação da política nacional e imediatamente colocou o nome do Rafael. Acho que isso tem um peso importante, porque não está vindo de um petista, mas está vindo de alguém que tem um conhecimento muito grande na política e que ali se permitiu fazer uma avaliação geral envolvendo todos os partidos, inclusive o partido dele. Ele poderia ter citado só as pessoas do partido dele. Ele não. Mas não. Estou gente de vários partidos. Ele fez o raio-x mesmo
do cenário nacional. Foi até da direita ou a centro-direita até a centro-esquerda, ele estando no centro, porque assim ele se define como um político de centro. Inclusive, depois da eleição, disse: o centro ganhou a eleição com o PSD elegendo o maior número de prefeitos. Quando o Kassab fala, eu fico assim, ouvindo. França. Ananias, ele é um expert realmente na política, é impressionante o desempenho do PSD e mostra que ficar ali em cima do muro dá certo, porque ele está tanto ali de um lado com o Bolsonaro, quanto do outro lado com o presidente Lula, então está no centro. O centro realmente foi o grande campeão nas eleições municipais. Eu só senti falta na análise dele em relação aos novos líderes da esquerda do prefeito de Recife, o João Campos, apesar de ser muito jovem ainda, é o prefeito, um dos prefeitos mais populares do país atualmente. E essa questão que a Cíntia citou, do próprio PT não mencionar Rafael Fonteles nem Camilo Santana, advém de um problema que, inclusive, pode ser apontado como o que tem levado a sempre ficar focado no presidente Lula, a novas lideranças não emergirem nesse campo político, porque ali o PT do Sudeste, de São Paulo, especialmente, foca muito nessas lideranças ali da região, enquanto a maior força do PT está na região Nordeste, com figuras populares que podem, sim, ascender nacionalmente. Então, esse preconceito com lideranças de outras regiões é o que tem aí motivado essa centralização no nome apenas do presidente Lula, enquanto a direita começa a ganhar aí novos líderes com abrangência nacional. Agora eu tenho uma explicação para o João Campos não ter entrado. O João Campos, embora muito popular em Pernambuco, ele ainda não se nacionalizou com ações. Por exemplo, ele é conhecido nacionalmente pela sua popularidade. Agora foi eleito com mais de... Foi 80? Bateu 80? Não, 78. Quase 80, né? Quase 80%. Diferente do Rafael, que tem algumas ações que viraram modelo para o Brasil. E isso está replicando nacionalmente. Eu imagino que, talvez por isso, o João Campos, que está tentando agora, né? Ele tem falado mais nacionalmente, ele tem procurado, mas é fato que, enquanto prefeito de Recife, ele ainda não conseguiu se nacionalizar através de ações. Através de ações. Conhecida pela internet, isso, pela votação, mas ação nacional... Governo, né? Exatamente. A próxima para o governo. Agora você olha para Rafael, tem projetos do governo em nível nacional, sendo implantado em vários estados, projetos na área da segurança, na área da educação. Segurança. Você olha para o Rafael, o cara hidrogênio verde, que, além disso, que fez a questão da reforma tributária como presidente do Concefaz, foi escolhido pelos governadores para representá-los na negociação com o governo federal para compensação das perdas do ICMS do combustível. Então, isso somado, traz realmente essa presença nacional maior. Agora, o João Campos, como disse o França, o próximo desafio dele é o governo do Estado, e aí, como governador, pode ser que ele consiga também com esses projetos, né? Agora, o PT realmente, se não varrer um pouco esse preconceito que existe, porque, às vezes, quando eu vejo alguém do PT nacional citar os nomes que eles consideram sucessores do Lula, são pessoas sem expressividade nenhuma, sem carisma nenhum. Eles citam, por exemplo, a Gleisi. A Gleisi, ela é uma ótima presidente do PT, para o PT. Sim. Mas a Gleisi não tem robustez política, nem popularidade para tentar. E tem rejeição. Rejeição não muito alta. França, não faz o menor sentido. Eu sei que eles têm uma hierarquia e que tem um motivo de ter essa hierarquia e que eles trabalham com isso e que São Paulo sempre teve um peso grande político dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, mas não dá mais para lidar com esse tipo de E eu acho que isso passa muito pelo Lula. O próprio presidente é quem vai apontar esse nome. Ou não, né? Vamos aguardar.